Boa noite! Boa noite, Vitória. Tudo bom? Tudo! Que bom te ver, mesmo que seja virtualmente. Pois não é. Ansioso para poder ver você pessoalmente também, minha amiga. Ai, Vitória, o coração Pois tá a é. mil. Hoje a gente vai falar de uma santa tão amada, tão querida, que eu fico muito feliz. Hoje foi um dia muito abençoado, com a graça de Deus, né? A memória de Sim, Santa Teresa é maravilhosa. O Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres, e bendito é o o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai Rogai por por nós. nós. Pois bem, meus irmãos, depois, desses 10 minutinhos aqui de introdução, vamos começar a falar da grande mestra doutora de oração, Teresa de Ávila. Como a Vitória me pediu, é muito interessante diferenciar Teresa de Ávila de Teresinha do Menino Jesus. Né? Teresa de Ávila é a fundadora, né, a reformadora do Carmelo, né? A qual ela reformou o Carmelo, na qual se tornou, né, o Carmelo Descalço. Né? Ela fundou esse segmento do Carmelo Descalço. Né? E ela é doutora da igreja, né? Justo porque ela é a mestra da oração, né? Ela é a grande doutora da vida interior, da via mística, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre a sua obra-prima, né? A sua obra maior, Castelo Interior. A Santa Teresa de Ávila é muito conhecida pelas suas três principais obras, né? Livro da Vida, Caminho de Perfeição e O Castelo Interior. Livro da Vida é uma autobiografia, a qual ela escreveu para o seu diretor espiritual, relatando todos da sua vida desde pequenina, né, muito parecida com a biografia das Confissões de Santo Agostinho, né, relatando desde o começo, né, a sua infância, o seu desenvolvimento espiritual, né, até a sua entrada na via mística e os fenômenos místicos ao qual ela passou. Só que esse livro, o Livro da Vida, ele ficou perdido, né? Foi entregue para o seu confessor e lá ficou perdido na Inquisição, né? E o confessor, sabendo que esse livro, que era tão importante, né, não tinha sido devolvido ainda pela Inquisição, ele pediu, né, com Santa Teresa já com 60 e poucos anos, para que ela pudesse fazer outra obra. E essa obra, a qual ela pudesse já, na qual essa obra, a qual ela pudesse, como eu posso dizer, passar tudo aquilo que ela tinha passado no livro da vida de uma forma menos pessoal, né, já que as suas monjas não poderiam ler esse livro enquanto ela estivesse em vida, né, a qual ela pudesse passar de forma menos pessoal, né, toda a sua experiência de conversão, só que o enfoque do Castelo Interior não é os principiantes. O enfoque do Castelo Interior mostrar de uma forma mais experimental o desenrolar da via mística, né? Até o seu cume
a sua perfeição, a qual é classificado como a sétima morada, certo? Então, nós encontramos nessa obra 5 capítulos, a qual tratam, né, da via dos principiantes, as primeiras, segundas e terceiras moradas, e 22 capítulos, né, sobre a via mística, quartas, quintas, sextas e sétimas moradas. Tá certo? Então, o grande foco, né, desse livro é a mística. Né? Mas, claro, os 5 capítulos, né, os 5 capítulos a qual você lê das primeiras, segundas e terceiras moradas é de uma riqueza tão grande que eu vou praticamente dar essa formação só sobre isso, né? Certo. Eu, né, como agora apresentando a autora, né, Teresa de Jesus, grande reformadora do Carmelo, grande doutora da oração, mística espiritual, grande monte de mulher, né, coisa. grande mulher, a qual mudou a vida da igreja e a forma da igreja ver o mundo, né, no sentido de ver o mundo espiritual. Porque você vê o quanto Santa Teresa influenciou a teologia ascética e mística em todos os tratados do século XX, né? Os grandes teólogos como Thackeray, né, o Royo Marin, Garrigou Lagrange, sempre citam demasiadamente Teresa, São João da Cruz, né, e Teresinha. Por quê? Porque eles foram, nesses 3 grandes doutores da vida interior, mostraram a mística de uma forma completamente mais profunda. Inclusive, né? Gerson, numa missa que a gente foi no Carmelo, não sei se eles têm um missal próprio, né, dos carmelitas, eu não sei. Mas eu lembro que na oração eucarística são os 3 santos depois de Nossa Senhora e São José que eles falam no missal. São João da Cruz, Santa Teresa do Menino Jesus e Santa Teresa de Jesus, né? Uma coisa, né, que perguntaram aqui sobre a ordem de leitura. Nunca comece pelo Castelo Interior. Por quê? Porque o Castelo Interior é uma obra, como eu falei, mais mística. Então, assim, você está começando a caminhada de vida, né, católica e você já vai para o livro nível hard? Não, não vai para o nível difícil, você vai para o nível mais fácil. E eu digo uma coisa, Teresa de Jesus não é uma leitura fácil. Teresa de Jesus é uma leitura difícil. Por quê? Porque ela mesma muda de assunto muito rápido, né? Ela é uma extremamente sanguínea. Então, o que vem na cabeça dela, ela escreve. Né? E aí o que vem na cabeça dela, ela coloca. É muito engraçado porque ela diz assim, fazem muitas semanas que eu escrevi e agora eu voltei e tive que ler para trás. Exatamente. A cara dela fala isso. Eu estava lendo, né, recentemente o livro das Fundações, né, que é uma obra muito grande dela, né, que são 35 capítulos, que conta, né, as fundações dos Carmelos, né, da Reforma. E você vê que se você não acompanhar detidamente ali, ler devagarzinho, você se perde. Mesmo ela contando histórias, né, porque a leitura é uma leitura não muito fácil e que eu não recomendo para pessoas que estão começando agora. Se você quer começando agora, leia um Filoteia, uma Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, um Glórias de Maria, né? Aí depois, quando você tiver mais assim, mais adaptado à leitura, né? Aí você começa para o caminho de perfeição. Aí depois você vai para um livro da vida, né? Aí depois você vai para o último da trilogia, que é o Castelo Interior. Eu acho interessante essa parte, porque eu lembro que na época eu tinha muita vontade de ler, eu só queria ler esses livros. E aí, então, eu lembro que tu me disse assim, pergunta a uma pessoa, a um padre, a um diretor espiritual. Eu lembro que tu me falou isso. Aí eu perguntei ao padre, né? E aí ele disse para me ler primeiro o Cristão Bem Formado. Sim, que é de São João Bosco, né? São João Bosco, porque eu disse para ele que eu tinha esse também. E aí ele lê primeiro o Cristão Bem Formado, depois você inicie, porque ele já conhecia o meu jeito, já conhecia as minhas dificuldades. E ele disse para me iniciar pelo livro da vida. Então, assim, também se você tiver um diretor para lhe ajudar, também é bom. Muito bom.
O livro muito bom para você iniciar o estudo com Santa Teresa é esse daqui, ó. Santa Teresa, mestra, né? Mestra de vida espiritual, do grande Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, né? Este autor, ele tem muitos livros sobre os santos carmelitas, tanto de São João da Cruz como de Santa Teresa. Né? Você vê muitos dos livros dele na Cultor de Livros, na editora Cultor de Livros. Tem muitos livros dele. Né? Esse daqui é da Paulus. São 100 e poucas páginas, ele expõe cada um dos principais obras, faz um resumo, expõe a vida de Teresa, expõe o que ela pensava quando ela escreveu, explica cada uma das moradas, né? Mas é algo, apesar de ser algo para introdutório, não deixa de ser profundo, não deixa de ser algo muito bom, né? Outro livro, né, que me ajudou nessa formação foi esse tijolo aqui, né, o Teologia da Perfeição Cristã, né, do padre Antônio Roio Marim. Nele, né, ele faz assim umas 3 páginas onde ele explica de forma detida e sistemática cada uma das moradas e também como a alma fica fora do castelo, né? Mas o que eu acho mais bonito nele e também se encontra no Ser ou Não Ser Santo, publicado pela editora Eclésia, é a explicação dos graus de oração em Santa Teresa. É de uma riqueza enorme. Por quê? Porque, como a gente vai ver, o desenrolar do castelo interior, ele se desenvolve pelo crescimento das moradas, né? Você vai adentrando no castelo e vai avançando nas moradas. E esse avançando nas moradas, você vai avançando ordinariamente, né? Pelos graus de oração, que são 9 graus, que eu também vou citar aqui. E também, né, cada um dessas fases, né? Porque são 3 fases que os grandes teólogos místicos, né, espirituais, eles separam, né? Que é a fase... as vias, né, as vias purgativa, iluminativa e unitiva, cada da entrada dessas 3 fases tem uma grande conversão. Aí você vai. O castelo interior, ele trata tanto dos graus de oração, quanto a entrada nas moradas e as conversões. Certo? E a gente vai falar sobre isso, para não ficar muito complicado, né? Só para começar mesmo, e logo, né? Assim, a gente não perder tempo. Dá um resumão, assim, para quem tá chegando agora e não sabe o que é castelo. Que castelo é esse? É o céu? É o quê? Pois Como bem. foi que aconteceu? Né? Pois bem. Santa Teresa, ela foi... O diretor dela mandou ela escrever um outro livro. O livro mais profundo, né? O livro menos pessoal da sua biografia. E esse livro... Santa Teresa, ela foi muito resistente, ela não queria escrever, não porque ela queria desobedecer o diretor, mas ela pedia, por favor, não me mande isso, porque eu estou muito ocupada com os problemas da reforma, a qual eu já estava sendo perseguida no momento que foi escrito o livro, né? E, além dessa perseguição, ela estava sofrendo muito, né? Ela estava padecendo bastante, porque ela era uma pessoa de saúde frágil. Mas isso nunca impediu ela de sair no meio da neve, no meio do sol, no meio da chuva, para ir fundar os seus carnelos, né? Ela ia com febre, ia doente, ia morrer de dor, desmaiava no meio dos caminhos, mas ela não desistia. Nunca desistiu. É muito Caia dos parecido com São cavalos, Paulo. caia das carroças. Exatamente. Muito parecido com São Paulo, né? Santa Teresa nessa questão. Então, de 12 a 14 anos dessa diferença do livro da vida para o livro do Castelo Interior, nós temos esse período ao qual Santa Teresa ela já tinha chegado no cume da perfeição cristã, né? Na 7ª morada. E lá ela poderia explicar de forma mais profunda e mais detalhada como ocorria, né, esse processo, essa progressão, esse adentrar, né, em si, né, no castelo. Fala a idade, Gerson, que é muito importante. A idade, eu acho show. Ela escreveu com 60 e poucos anos, né? 62 anos, 63 anos. Ela já estava lá no quase morrendo, né? Porque ela morreu em 82, 81.
E ela terminou de escrever em 77. Então foi uma providência enorme, uma grande providência divina ter permitido que Teresa escrevesse esse livro, né? E, pois bem, ela decidiu que escrever, né? Nas vésperas, antes dela escrever, né, nas vésperas da solenidade da Santíssima Trindade, Teresa teve uma visão mística. Nessa visão mística que Teresa teve, ela viu a alma em forma de um castelo de cristal. E essa alma, em forma de um castelo de cristal, era luminosa. E dentro desse castelo estava um rei. E que era desse rei, né, do palácio desse rei, né, da sala onde estava o rei, que vinha toda a luz que se adentrava, né, passava por todo o castelo. Da entrada, a qual a luz era um pouco mais fraca, até o centro, onde a luz era muito mais forte e irradiava, né? Irradiava, pois era o centro de toda a luz. Ali a Teresa compreendeu que aquilo que ela tinha visto foi a alma. A alma em estado de graça, né? E tendo visto, né, essa alma em estado de graça, ela também percebeu que nesse castelo, para chegar até onde o rei estava no centro, havia muitas moradas, né? E essas moradas, a qual elas diz que são 7, né? São como se fossem 7 fases da vida interior até chegar no cume, no centro, né? Que é o palácio do Senhor, do rei, onde ele está a esperar, né? E é interessante o título pode falar. que nesse meio, né, as moradas elas teriam uma visão desse meio, né? Todas elas, de uma forma assim que todas conseguiam ter acesso a esse meio iluminado que a gente acredita que é Nosso Senhor, né? O céu. Exatamente. E aí todas conseguiam ver assim. É muito bonito, né? Porque assim, ela diz que era no formato de parecido com o formato de um palmito, né? Ou seja, quanto mais você percebe, né, que o palmito tem as partes exteriores e vai arredondando até até estar no centro, né? Sim. Isso, Teresa afirma que o quê? Afirma a realidade teologal, né, da inabitação trinitária, que é sermos nós templos do Espírito Santo, né? E também afirma que essa inabitação trinitária é o quê? É o próprio Deus Trindade que habita no centro da alma do justo, né? E isso é muito profundo. Além disso, né, Teresa mais à frente ela vai dizer que mesmo quando a alma entra em estado de pecado mortal, inimiga de Deus, em meio às trevas, o Senhor, né, o seu Senhor não abandona. Não abandona. Porque apesar da gente entender, né, que o pecado é um distanciamento de Deus, nosso Senhor ele está dentro da nossa alma como criador, né? Porque se ele não estivesse lá, a gente morreria. Então, exatamente. É a chamada presença de imensidão, né, que é a qual ele nos sustenta no ser, né, e não abandona suas criaturas. Tá ali só na misericórdia. Aqui nós adentramos no primeiro aspecto, né? Pega o caderninho aí, senão foca aí nos nomezinhos que eu vou dar para vocês. Os teólogos espirituais, né, eles chamam, né, que a vida espiritual ela tem 2 fases: a ascética e a mística. A fase ascética ela é marcada pela via purgativa. A fase mística ela é marcada pela via iluminativa e pela via unitiva. Certo? Então aqui a gente pode separar em o quê? Na purgativa, os principiantes, na iluminativa, os progredidos e na unitiva, os perfeitos. Certo? Então a gente tem 3 vias. Para entrar em cada uma dessas vias, né, a gente precisa passar por uma conversão.
Tem um livro do Garrigou Lagrange, né, que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o chamado Três Vias e Três Conversões, a qual ele mostra, né, que existem 3 conversões. Para a primeira conversão, para a alma entrar no estado de graça, de forma decidida, né? A segunda conversão, que se passa, né, na noite dos sentidos, a qual a alma é purificada, né, de toda consolação, de todo aquilo que é, de todo apego, né, todo apego das Amor criaturas, próprio, né? do amor próprio, a alma é purificada, né? E a terceira conversão é a noite escura do espírito, a qual a fé, né, é purificada, de forma em que a alma ela sente aquela mesma sensação de abandono que Cristo na cruz sentiu. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso é o reflexo de como a alma está, né, passando pela noite escura do espírito, onde o Senhor parece tê-la abandonado, mas pelo contrário, está mais unido a ela do que nunca, né? É uma purificação. E essa purificação do espírito, ela prepara a alma para a entrada na sétima morada. É o Tá? processo que São João Paulo, São Paulo apóstolo, né? São Viveu, Paulo né? Apóstolo. Sim, Que Cristo não. Como é? Eu não vivo, mas Cristo que vive em mim. exatamente. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso daí Exatamente. é exatamente a plena configuração do indivíduo, né, a Cristo. E isso ocorre de forma perfeita, né, na sétima morada. Pessoal, a gente vai, mesmo que a gente tenha que fazer outra live para explicar, vou explicar cada uma das moradas para vocês, mesmo que de forma superficial. Aqui é uma Olá, introdução, Caio, né? Rodrigo. Aqui Né? é uma Boa noite. Não é que introdução. seja, porque é uma introdução, né? Introdução ao assunto. Certo? Então vamos lá. Né? Tendo falado dessas 2 fases, essas 3 vias, né? A gente vai falar agora sobre os graus de oração. Né? Então, os graus de oração, né? Por quê? Porque vocês percebem que quanto mais íntimo de uma pessoa nós somos, mais a nossa forma de dialogar com ela se torna mais íntima. Né? As pessoas mais próximas de nós conhecem-nos, né? Nos conhecem, como nós estamos nos sentindo, sabe se comunicar conosco apenas com o olhar. Né? Apenas com um olhar nós sabemos como, por exemplo, a mãe sabe como o filho está. Né? Apenas pela forma de agir, até mesmo às vezes, né, com a forma como a pessoa está respirando, você percebe como é que ela está, o seu estado. Isso reflete o que? Intimidade. Porque eu não posso ter esse nível de conhecimento se eu não tiver intimidade com essa pessoa. E essa intimidade reflete o que? Uma certa união com a outra pessoa, né? Então, assim, essa intimidade, né, desse diálogo é exatamente a mesma coisa que ocorre com os graus de oração. Os graus de oração eles vão progredindo, aumentando, de acordo com essa intimidade em que a alma ela vai cada vez mais se configurando ao seu Senhor e se tornando mais íntima dele. Né? Santa Teresa, ela não fez assim, ela não sistematizou graus de oração. O que nós temos é um projeto disso, né? Em alguns capítulos do Livro da Vida, que é sobre as águas, o Tratado das Águas, que são 4 graus de oração que ela separa. Mas no Castelo Interior, ela consegue separar esses graus de uma forma mais perfeita. Né? Só que ela não dá nome. Né? Ela não dá nome a esses graus. Então cabeu, né, aos grandes teólogos, né, separar, né, em 9 graus e também dar nome e as características, né, de cada uma dessas orações. Né? Essa questão da via dos sentidos, né? Isso também não foi ela, foram os teólogos. A noite escura dos sentidos e a noite escura do espírito é algo próprio dos tratados de São João da Cruz. Subida do Monte Carmelo e a noite escura. Né?
Porque, assim, Entendi. São João da Cruz, ele é muito... E ele e Teresa, eles praticamente falam da mesma coisa, né? Só que Teresa, ela fala de algo de uma forma mais psicológica e experimental, que é até uma crítica que alguns teólogos fazem a Santa Teresa, né? Porque ela é muito psicológica, muito experimental, né? Mas São João da Cruz, é, ele é mais filosófico e teológico, né? Quando vai tratar desses assuntos espirituais. É como se ele tivesse pegado o legado de Santa Teresa e tivesse explicado de forma mais filosófica, Mais né? interior Mais, também, assim, mais né? teologal. Oi? Mais interior, eu vejo que as coisas de São João da Cruz são muito Sim, profundas, assim, você tem sim, que sim. entrar, assim, na leitura. São João da Cruz é fantástico, fantástico, né? Se Deus quiser, né, quem sabe a gente faça uma live sobre ele também, né, em dezembro. Porque São João da Cruz o negócio é mais difícil, né, embaixo. Então, assim, Santa Teresa, ela separa, então, dando um resumo daquilo que eu expliquei para vocês, né? O esquema geral do castelo. No esquema geral do castelo, nós temos a fase, Padre Sidney, boa noite. Olha, pá, tudo bem? A, a fase predominantemente ascética. Por quê? Porque nunca é puramente ascética e nunca é puramente mística. Mística. Porque a mística, ela reflete o quê? Ela não reflete levitações, não reflete, como eu posso dizer, fenômenos sobrenaturais. A mística reflete a condução da alma pelos dons do Espírito Santo. Então, assim, nessa fase ascética, né, ela exige um maior esforço do indivíduo. O indivíduo ele precisa se esforçar para poder rezar, ele precisa se esforçar para fazer mortificação, para poder fazer penitência. Né? O Espírito Santo está sempre lá o ajudando, mas é como se nessa fase, né, ascética, nós tivéssemos que tirar todas as gorduras que temos no nosso corpo para que ele possa depois, né, criar músculos mais fortes, né? É como se fosse tirar tudo aquilo que é de ruim, né, como se eu estivesse me lavando, né, para poder depois que eu estiver mais limpo, poder ser conduzido, entrar de uma forma mais profunda no castelo, né? Então, assim, é tirado, né, nessa fase ascética, nessa via purgativa, é tirado todo o apego, né, das coisas do mundo, todo o pensamento mundano, toda a resistência à fé, todo o amor próprio, né, de forma mais, como eu posso dizer, mais tosca, né? É claro que o amor próprio ele permanece até a quinta morada de uma forma muito sutil, mas da primeira, da segunda e da terceira ele é muito presente, né? A preguiça espiritual, todas essas coisas, né? Elas vão sendo purificadas, vão sendo lavadas, né? Pelo sangue do Cordeiro, né? E a questão da E caridade, Gerson? A caridade com o próximo. a caridade com o próximo é muito interessante, que eu vou falar sobre isso na quarta e quinta morada, que ela se torna mais perfeita quando ela consegue tirar, né, esse amor próprio desordenado. Quando a alma para de pensar muito em si e começa a pensar, né, em salvar almas para o seu Senhor. Né? A gente vê muito isso no relato de Santa Teresinha do Natal, onde ela, em um instante, né, isso é muito emocionante, né, porque ela diz assim, em um instante eu já era outra, eu já não era a mesma. Por quê? Porque naquele instante, Teresinha tinha entrado na via mística. Teresinha tinha entrado na via iluminativa, né? Ou unitiva, dependendo do teólogo, né? Eles afirmam que aquilo ali já era a entrada na quinta morada de Teresinha. Eu não duvido nada, que Teresinha era muito santa, né? Então, assim, nós temos nessa primeira parte da vida espiritual as primeiras, segundas e terceiras moradas, né? Então, essas primeiras, segundas e terceiras moradas são marcadas pela oração vocal, pela oração mental meditativa e pela oração afetiva, né? Essa oração vocal, né, é quando nós nos utilizamos de palavras vocalizadas para rezar,
para dialogar com Deus, né? O Santo Terço, né? É o uma Santo delas. Terço, as ladainhas, Jaculatórias. né? A via sacra, né? A oração meditativa, né? Mental, é quando nós pegamos uma verdade de fé e meditamos ela no nosso coração, né? Por exemplo, a Lexio Divina, né? É o grande exemplo de oração meditativa, de oração mental, né? A oração afetiva é quando a meditação ela entrou não somente no meditar, mas em um diálogo de amor, em que a alma compreende facilmente o quanto ela é amada e ela então cessa as palavras para começar, como eu posso dizer, começar a amar de forma mais profunda, né? Um olhar para Deus e Deus olha para nós, né? É muito bonito isso, né? Olha para quem te olha, né? Como dizia Santa Teresa, né? A segunda fase, né, é a fase mística, como eu falei, que nós encontramos a via iluminativa e a via unitiva, né? Nessa via iluminativa, nós encontramos as quartas e as quintas moradas, né? Que é o limiar da vida mística, né? Ou seja, nós estamos adentrando, né? A quarta morada é aquele negócio que está entre a via mística e a via ascética, né? Você está ali no meio, né? Está entrando na via mística, está começando a ter uma oração infusa. O que é oração infusa, Jéssica? É quando a alma não precisa nem de esforço para rezar. Ela fecha os olhos, ó. Foi. Ela não entendo da forma errada. Ela é arrebatado. Seu coração é como se fosse arrebatado. É um êxtase, né? Como né? se fosse um É estado... como se fosse o início de um êxtase. Né? É um êxtase muito principiante ainda. Né? Aqui, nessa fase, nós temos a oração de recolhimento adquirido. Como eu falei para vocês. A alma, para recolher-se, ela não precisa mais daquele esforço que eu tinha comentado. Né? Esse é o quarto grau da oração. Basta um toque da graça e ela fecha os olhos e entra no contato com o seu Senhor. Outro ponto, né? Depois, né, da quinta morada, acontece a oração de quietude. Né? A quietude, né, a oração de quietude, né, a gente... É como se a alma estivesse lá rezando e ela está tão engolfada naquilo, tão adentrada, tão concentrada, né? Tão mergulhada, que é como se nada estivesse ao seu redor. Só ela e Deus. Né? Isso é a oração mística, né? É a oração mais profunda. Por quê? Porque é algo mais dado por Deus do que é alcançado pelo esforço humano. Pode ser nesses momentos que os santos têm aquelas visões, nesse momento ou não necessariamente? Isso. É nesses momentos, mas isso é mais próprio das próximas da via unitiva, né, que eu vou comentar agora, né? Essa via unitiva, né, que é como a própria palavra diz, de união com Jesus, né, é onde estão as sextas e as sétimas moradas. Né? E aqui a gente encontra os 3 últimos graus de oração. A oração de união simples, a oração de união estática e a oração de união transformativa. Né? E aqui a gente fica apaixonado, porque você vê quanto Jesus, né, convida a alma, quanto Jesus ele chama, quanto ele convida a alma. E aqui essas 3 uniões é semelhante ao namoro, noivado e o casamento. Né? É muito bonito Santa Teresa falando isso, né? Porque antes é como se Jesus estivesse a flertar com a alma, né? Olhando para a alma, né? E depois, né, ele começa a ter os seus primeiros encontros, né? Que é quando a alma vai começando a ter a oração de união. Depois, a alma começa a entrar numa coisa mais sobrenatural mesmo, né? Algo mais
de fenômenos místicos. E aqui você percebe que é a entrada na sexta morada, porque quando a alma está muito... A alma dela está tão ansiosa de ir para Deus, que ela começa a levitar, ela começa a ter êxtases, ela começa a ter visões, né? Jesus começa a falar com ela de forma mais profunda, né? Aquele aplexo com o divino, né? Que acho que é São João da Cruz que fala. Sim. O É muito amplexo, né? bonito Com o divino. E eu vi esses dias um livro que ele, justamente sobre matrimônio, que ele fala do amplexo entre os esposos. Aí eu lembrei na hora dele, assim, que ele fala o amplexo com o divino, que é um abraço mais profundo, né? Exatamente. Até, então, isso daí é a sexta morada, né? Os esponsais. E então, na sétima morada, a união transformativa. E que não são mais dois, são apenas um. Né? É que nem o casamento, né? É muito bonito você ver como a realidade da vocação matrimonial, ela reflete a realidade da alma com Deus, né? Que é os processos de união, né? Namoro, os espossais, que é o noivado, e depois o casamento, né? Então aqui a gente tem as 7 moradas, as 3 vias, as 3 conversões e os 8 graus de oração, né? Deixa eu falar que são 9, mas são 8. Então, tendo dado esse esqueminha, né? Essa primeira parte da live, que era para dar esse esquema, eu vou começar a adentrar o castelo, né? Vamos agora, morada por morada, conhecer, né? Conhecer como se dá esse progresso, conhecer como se dá esse chamado de amor, né? Que não é impossível. Que não é impossível, né? Que todos nós somos chamados Todos nós somos chamados. É uma coisa muito bonita que o Concílio Vaticano II nos ensina, na Lumen Gentium, é a vocação universal à santidade. Um grande bênção para a igreja. Por quê? Porque não somente algumas almas eleitas são chamadas à santidade, né? Mas todos nós somos chamados a ser generosos e ser perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos começar pela tragédia, aí depois a gente vai para a felicidade, tá? Vamos falar sobre a tragédia que é o pecado mortal, né? A tragédia do pecado mortal é o quê? É a saída do castelo. A gente vai começar fora, né? A gente vai começar fora do castelo e depois a gente entra. Por quê? Porque é muito difícil você ter uma pessoa que nunca pecou mortalmente. A não ser que você esteja falando de um Padre Pio, ou então de Teresinha do Menino Jesus, ou uma Teresa de Jesus, ou um Carlo Acutis, né? Né? E você está falando de um grande santo, né? Eu não estou falando aqui não estou falando de pessoas comuns, estou falando para pessoas comuns, né? E então, nós temos aqui a realidade do pecado mortal. Vocês se recordam que no começo da live eu falei que o castelo era iluminado e que da luz do centro do castelo, onde o rei estava, né, iluminava todos os compartimentos do castelo. Só que ocorre o problema, né? Ocorre o problema da traição, da queda, né? E aquela luz, né, aquele momento em que a alma era iluminada, em um estalar de dedos, ela vira pura trevas, né? A sensação que eu recomendo que vocês façam é o quê? Fiquem no quarto de vocês e apaguem a luz. Vai ficar tudo escuro, né? Só o trevoso, né? E vai ser assim que é a alma em pecado mortal. Essa tragédia, né? E que nós, né, sujeitamos nosso Senhor a estar em uma alma que é inimiga dele. Porque Santa Teresa diz, mesmo em meio às trevas, o Senhor do castelo não abandona o castelo, ele continua lá, né?
A alma que não é capaz mais de refletir, nem de sentir, nem de receber essa luz da graça santificante, né? Que faz com que ela esteja iluminada, né? Pela luz do seu Senhor, né? Então, a alma, tendo ficado nas trevas, né? Ela torna-se podre. Né? Santa Teresa, ela sentiu o cheiro de uma alma em pecado mortal e ela disse que é um cheiro mais podre do que o de um cadáver em decomposição. Nossa. Então, assim, você consegue imaginar a força disso, né? Para nós, né? O que Teresa está querendo dizer? É que está querendo nos ensinar, abrir os nossos olhos, tirar a escama dos nossos olhos e compreender quanto é terrível o pecado mortal, né? Outro ponto e que a grande Santa Teresa nos ensina é que fora do castelo habitam seres peçonhentos, bestas, né? Animais venenosos. E que esses animais venenosos, eles adentram o castelo quando nós caímos mortalmente. Né? Aí você vê o quê? Você vê que nós, quando nós estamos em pecado mortal, nós começamos a nos tornar menos homens e nos tornarmos mais semelhantes a bestas. A algo que é totalmente contra a nossa natureza. Algo que é totalmente afastado do plano de Deus para nós. Eu lembro que eu vi uma frase que eu não sei de quem foi, se foi um santo ou se foi um estudioso, que falou, né? Que nós não nos devemos se admirar das coisas ruins que os homens fazem, porque o homem sem Deus, ele é capaz das piores perversidades. Exatamente. Né? Existem pecados que nos fazem nos tornar bestas, mais horrendas do que qualquer outro animal que você possa ter medo, né? Ou existem pecados que podem nos tornar semelhantes a demônios, né? Então, assim, o homem no pecado é uma coisa terrível. Terrível. Olha ao seu redor. Veja a violência, a miséria e tudo que tem de ruim, corrupção, tudo isso é obra do pecado. Do pecado do homem, né? Então, nós temos aqui duas formas de estar fora do castelo. O padre Antônio Roio Marim, né, ele separa, né, duas formas de estar fora do castelo, que a primeira é a ausência total da vida cristã, que é quando a alma ela se torna, como podemos dizer, totalmente insensível às coisas de Deus, né, ou então odeia, né, a própria religião e o próprio Deus, né, onde não existe nenhum aspecto, né, de amor a Deus ou nenhum aspecto sobrenatural de união com Ele. Uma pessoa cética, vamos dizer assim. Exatamente. Uma pessoa que é totalmente, como podemos dizer, que não acredita em nada e também é totalmente indiferente a Deus. Né? Isso é muito triste, né? A segunda forma de estar fora do castelo, né, é o verniz cristão, como diz o padre Antônio Roio Marim. E o que é esse verniz cristão? Esse verniz cristão, né, é aquele católico Raimundo. Um pé na igreja e outro pé no mundo. Só que o pé dele está mais no mundo do que na igreja. Né? Então, assim... Católico não praticante. O católico não praticante. Exatamente, isso mesmo, né? É aquele que não liga muito para a religião, mas se diz católico, né? É aquele que vai à missa uma vez no ano, quando dá, se confessa, já faz 5 anos, 6 anos, 10 anos que não se confessa, não sabe nem o que é isso. Tem que aprender de novo como é que se confessa. E se confessou alguma vez, né? E assim, a gente riu do termo católico praticante, porque é um termo realmente que leva a gente a rir, mas é uma situação muito triste e que a gente vê com tanta frequência na igreja, né?
Exatamente. Você Inclusive diz já assim, eu sou fomos, católico com certeza. praticante. Meu filho, então, se você não é praticante, você não é católico. Simples assim, não dá pra. Não dá pra eu ser astronauta não praticante. Né? Eu sou. Não dá pra ser assim. Hoje eu sou um dinossauro não praticante, né? Então não dá pra ser essas coisas, né? Ou você não é, entendeu? Então, as pessoas, vou ler aqui o texto que eu fiz, né? Tirado do Teologia da Perfeição Cristã. Pessoas que vivem uma vida dupla e dizem crer e amar a Cristo, né? E podem até frequentar a igreja. E algumas missas, quando lhe é conveniente, quando não é incômodo, né? Mas, tem aquele mas, né? Que faz toda a diferença, né? Mas o seu coração ainda é amante do pecado, né? O seu coração ainda está muito engolfado no pecado. Onde é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso na vida de Agostinho, né? De Santo Agostinho, aquela luta para poder se batizar, aquela luta, né, de Deus e Deus lutando contra ele para que ele cedesse, e ele não queria ceder, né? Aquela luta, né, que é aquele negócio, hoje não, amanhã, se confessa amanhã, mas você vai se largar tudo isso, olha ao redor, tudo isso você vai largar, vai trocar os seus prazeres por uma vida de mortificação, Agostinho. E eu lembro que ele comparava, né, que a alma dele era como se fosse uma águia que estava presa a vários fios e ele já tinha arrancado todos, mas ficou preso a um. Só a um. Exatamente. Então, tipo, é como Exatamente. se não tivesse saltado nada. Se só um Exatamente. ficou preso, a águia ainda não voa, entende? Exatamente. É tipo Então, isso. assim, essas almas, elas precisam, né? Elas precisam Olha o Frei abrir seu Lemos. coração. Abrir seu coração. Boa noite, Frei Lemos, né? Ela precisa abrir o seu coração para que Deus possa agir. Precisa se determinar. Decidir o que quer da vida, né? Porque essa vida indiferente, né, esse catolicismo indiferente, ele não leva à salvação. A gente está falando do caminho do castelo interior, que é o caminho de perfeição, o caminho de Jesus, né, para chegar a Jesus. Mas, né, nesses momentos, né, que a gente pode ver, Salve Maria, João Guilherme, Paz e Dei, Vinícius. Nesse momento que a gente pode ver que essas almas, elas ainda nem sequer estão lutando pela sua salvação, né? Elas vivem como se, apesar de professarem que Deus existe, vivem como se ele não existisse. E isso é uma verdadeira tragédia, né? Então aqui, a primeira parte, né, da nossa live foi o quê? Explicar o esquema geral do Castelo Interior, Bem por explicar cima, quem foi assim, a pra pessoa autora, ficar né? inteirada, né? Quem é a autora, como é a obra e tudo mais, né? As conversões, as vias, etc. E agora a gente vai abrir uma nova live, onde a gente vai tratar morada por morada, tá certo? Então fique conosco, não saia daí, que a gente volta daqui a alguns minutinhos, tá? A Salve gente Maria. vai desligar pra salvar a live. Sim.